Vender é entender de gente. Começa por aí. É a única profissão que não tem faculdade. Quem não estiver buscando desenvolvimento espiritual, mental e físico, ele não vai conseguir performar. Ele não vai conseguir performar. Essa tríade é vital na vida do homem. Porque não adianta nada você ter um cara com alto nível técnico com baixo nível de relacionamento. Alto nível técnico sabe trabalhar em conjunto. Não adianta. Outro dia eu liguei pra esse meu guru, falei, guru, não tô vendendo. Eu falei, você não tá vendendo? Eu falei, guru, não tô vendendo. Ele falou, não, você tá vendendo, você não tá se relacionando. Gestão comercial e vendas. Pesca esportiva. Fala, tio. Fala, tia. Eu sou Lucas Cavalcante. Eu sou Luca Predols. E você? Quem é você? Meninos, obrigado pelo convite. Sucesso aqui para vocês. Obrigado. A gente acompanha o trabalho de vocês dois. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação do canal. Me chamo André dos Santos Martins Comino, mas o nome comercial eu chamo André Comino. Gerente comercial da Bruden Náutica. Pai do Felipe Comino, da Giovana Comino, casado com a Daniela Marino Comino, residente na cidade de Pompeia. Show de bola. Eu acho que é a apresentação mais completa que a gente teve até agora de quem que é você. Exatamente. Pesado demais o cara que está aqui. André, saiba que é um prazer ter você aqui. Tratar de vendas é um assunto que faz todo sentido com o canal, né? Gestão comercial é a minha profissão. Falar a verdade, é um dos primeiros que eu encontro que estudou gestão comercial, que defende a bandeira da gestão comercial, que foi a fundo em estudar, porque gestão por si só já não é fácil. Agora, quando você trata de vendas, é um universo muito grande. E se o cara não estudar, se o cara não se destacar, ele fica pelo caminho. Fala um pouquinho, quem foi o André lá no passado, como que foi despertar para esse mundo de vendas, comunicação, administração. Traz pra gente quem foi aquele rapaz sonhador. Pois é, então, é assim, ó, a história é interessante. Eu comecei minha atividade na Bruden Náutica, na Bruden Equipamentos Limitada, dia 22 de fevereiro de 99. Foi quando eu iniciei minhas atividades lá. Eu iniciei como office boy. Hoje, auxiliar administrativo, né? Mas o office boy. E fiquei de office boy por muito tempo. 1 ano e alguma coisinha ali. E na Bruden a gente, na época, já tinha não formal, mas já uma visão de carreira para onde cada um tinha interesse de crescer. E aí abri uma vaga no departamento comercial e eu fui convidado a trabalhar no departamento comercial. E na época teve uma vaga para o departamento de compras e uma vaga para o comercial. E aí, conversando com o pessoal, eu falei, André, você é 100% comercial, se relaciona bem com as pessoas, gosta de conversar. E aí eu peguei o desafio de ir para a área de vendas. E eu comecei bem embaixo na área de vendas lá no departamento comercial. E eu tinha uma função que seria quase que um office boy do departamento comercial. Eu falei, sai de office boy do administrativo e vira office boy da área comercial. Eu falei, não, mas faz parte de um processo de você entender, crescer. Naquela época, 99, recém-chegada no Brasil, internet de escada, né? Você ia em tudo que era ponto de venda, você tinha CDzinhos para instalação de wall e a ligação de escada e tal, mas ainda na época nós recebíamos vários pedidos através de fax, né? Através de fax e através de telefone. E aonde exigia algumas habilidades que hoje em dia eles acabam não acontecendo. Primeiro era a letra, a caligrafia da letra, porque o pedido era tirado na mão. Então você tinha que preencher o pedido, o talão de pedido, com uma letra melhor, né? Porque outras pessoas tinham que usar esse talão de pedido para ir para o próximo processo, né? E tinha outra coisa, né? Tinha o tal do fax, né? E o fax, dependendo de como você colocava folha no fax, a impressão, que era termoimpressão, saía ou não. Se você, os mais velhos que estão nos acompanhando aí, né? Que vivenciaram a era do fax, então você colocasse de lado ao contrário, ele não saía. E nós tínhamos que atualizar as bobinas de fax na sexta-feira, para segunda-feira, a hora que chegava, os pedidos já estavam ali na coisa. Então era ainda bem, para os dias de hoje, era um negócio... a gente vendo hoje, depois de 24 anos, 25 anos de evolução na área tecnológica, principalmente para a área de vendas, hoje com os RPs, a distância, internet, WhatsApp, etc. Então, assim, a gente viu uma evolução muito grande. E aí, ali, eu comecei a trabalhar e dentro do departamento comercial,
E dentro do departamento comercial, eu comecei a evoluir por setor dentro. Dentro do departamento comercial, eu comecei a evoluir. Então, de arquivador de pedido, eu fui para atendente, de atendente fui até virar líder de setor. Interessante que com 21 anos, eu já era líder de setor, já no departamento comercial. Então, abaixo de mim ficava o faturamento, departamento de peças e expedição e todo atendimento interno. E na Bruden, ainda não era segregado, porque a Bruden, o grupo Bruden são 3 unidades de negócio, que é a Bruden Agrícola, a Bruden Fitness e logo veio a Bruden Náutica, onde eu fui convidado pelo proprietário da empresa, o Sr. Takashi, a ir para a Bruden Náutica para desenvolver mercado, desenvolver trabalho e tal, e eu aceitei o desafio. E aí em 2003, 2004, finalzinho de 2003, comecinho de 2004, eu fui trabalhar na Bruden Náutica, onde eu estou até hoje. Ali quando você começou, você fala Bruden, o pessoal hoje fica com dificuldade de entender qual Bruden nós estamos falando. São 3 segmentos. Vocês vendiam tudo? E o departamento comercial interno vendia tudo. Então você tinha que dominar. Você tinha que vender peças, atender implementos agrícolas e entender a parte do fitness ainda. Aí logo, alguns meses depois, começamos a dividir. Quem atender só com peças, quem atender só com movement, quem atender só com agrícola. Mas na minha época que eu estava lá, atendia tudo de uma vez só. Então exigia muito mais de todo mundo, né? Então você está na Bruden Náutica desde que basicamente ela iniciou. Desde quando iniciou. Na verdade, ela iniciou as atividades dela, interessante é isso aí, que ela iniciou as atividades dela em 2001. E a Bruden importou umas máquinas dos Estados Unidos em 2000, finalzinho de 2000 para 2001. E os americanos vieram instalar essas máquinas. E por incrível que pareça, foi contratado um pessoal de uma empresa que era de Nova Jersey, que é vizinho de Nova York. E logo em setembro teve o atentado das Torres Gêmeas, do World Trade Center. E esse pessoal acabou indo embora, abandonando a atividade. A empresa hoje fechou nos Estados Unidos. Acabou abandonando a instalação das máquinas. E essas máquinas ficaram para o nosso pessoal da Bruden instalar essas máquinas. Então, é um fato interessante que marcou bastante, porque naquela época, com essa mesma dificuldade de comunicação, de tirar pedido, de emitir pedido, tinha uma dificuldade de comunicação com os Estados Unidos. Eles entraram em uma fase de desespero tão grande que eles abandonaram a atividade e foram para lá. Imagina o time de suporte. Toda a parte escrita, provavelmente tudo em inglês, porque devia ser a primeira aqui no Brasil. E pro pessoal que não sabia montar, nunca nem tinha visto uma máquina, comunicação com os Estados Unidos, e deve ter sido... A gente, sim, se você pegar para olhar, vocês jovens, né, olhar para trás, né, parece que não precisa, mas tinha uma profissão, tinha profissões que hoje não existem mais, né? Montador, técnico, suporte. E tem outra coisa, tinha o tradutor ainda. Então, você pegava um manual de instalação de uma máquina, você tinha que pagar para um tradutor traduzir para você, né? Hoje você tira uma foto, ele já e faz a tradução para você com o celular. Então, eram as dificuldades da época. Importante para a época, importante para cada um que participou de todos os processos, né? Cada geração é forjada de acordo com uma temperatura, né? Isso é muito legal, Luca, que o André está trazendo para a gente, porque hoje as pessoas formam na faculdade, muitos nem fazem faculdade e não aceitam entrar como office boy. O cara acha que os serviços gerais não servem para ele. Essa falta de humildade hoje, ela já vem mostrando o nível de profissionais que a gente vai ter no futuro, porque faz muito sentido a gente começar de baixo. Quem aceita começar de baixo aprende tudo da empresa. O cara sabe o negócio, como que funciona, qualquer problema ele está apto a resolver. E as pessoas querem então pular as etapas, acham que porque estudaram já devem receber a recompensa maior, o melhor nível da empresa e quebram a cara lá na frente. Porque a vida ela não é feita só de conforto. Você precisa então passar por muitas dificuldades. E eu acredito que o André teve que sofrer como office boy, dos serviços gerais ali, de tudo. Depois, office boy do setor que ele foi escolhido para trabalhar. Aquilo ali foi dando munição, foi dando técnica para hoje você chegar até onde chegou. É difícil discutir gerações. É difícil entender gerações, né? Mas na nossa época, né? Na minha época de office boy e tal, qual que era interessante ser office boy? Era você conseguir entender como que a empresa funcionava. Então, como você tinha acesso a todos os departamentos, você sabia como, de fato, os departamentos trabalhavam.
como os departamentos funcionavam, né? O que era um sistema Lean Manufacturing que estava chegando no Brasil naquela época, né? Colocando algumas ferramentas de gestão de produção, ferramentas de gestão comercial, algumas ferramentas de controladoria, custos. Então, você tinha acesso a todos os setores. Para quem quer seguir uma carreira no segmento corporativo, é válido começar pela base. É interessante começar pela base. Você começa a entender todo aquele negócio de uma maneira geral, né? Do que ser segmentar um departamento. Hoje é interessante que os colaboradores de um setor não entendem o que um outro setor faz. Ele entra para uma área comercial, mas não entende qual que é a dor de uma controladoria. Não sabe qual que é uma dor de um departamento fiscal. Não sabe qual que é um departamento financeiro. E aí você chegando aqui numa base mesmo, você consegue entender todos os departamentos. Depois é muito mais fácil você querer caminhar e seguir para uma área comercial, engenharia, ou independentemente da área que ele vai querer de atuação. Você estava ali líder de setor, e aí surgiu a Brudenáutica, a proposta que você falou que foi para ir para a Brudenáutica, mas não deu um medo de falar assim, vou agora para um segmento dentro da empresa que não existe. Se der errado, será que eu volto para cá? Será que vai ter uma disponibilidade ainda em outro setor? É assim, ó, eu gosto muito, eu falo que se você quer solucionar um problema, dê para quem é do interior resolver. Porque a gente tem uma característica muito interessante, que é do interior do estado de São Paulo, interior, a gente tem um contato muito próximo a sítio, fazenda, e o cara que tem um pé na roça, desde novo ele tem uma responsabilidade. Okay. Desde menino. Desde menino ele vai ajudar a apartar um bezerro, ele vai ajudar a cuidar de uma galinha, de um porco, depois ele vai para a escola, ele vai voltar, vai fazendo tal coisa, ele tem uma responsabilidade. E eu tenho um pé na roça, né? Eu tenho um pé na roça. Um pé não, eu tenho uma perna na roça. E essa perna na roça me ajudou bastante. Porque assim, eu já tinha uma inclinação para atividade outdoor, para coisa ao ar livre. E quando eu fui para Bruden, eu tinha recém chegado dos Estados Unidos, de office boy. E eu vivi nos Estados Unidos, numa região interessante que tinha muita caça, que era divisa com os Estados Unidos com o Canadá. E ali tinha uma cultura de outdoor muito grande lá. Então eu vivi por um tempo lá. E nessa vivência minha, eu tive muito contato com a atividade outdoor lá. E vindo para cá, fui office boy, obviamente, depois eu fui para Brudenáutica. Então, esse fato de ter um pé na roça, ter vivenciado algumas coisas no exterior, já tinha uma queda pelo negócio. Eu não sei o que seria de mim se eu estivesse isolado dentro de uma sala. Eu não sei o que seria enjaulado. Eu não sei o que seria de mim. Mas tive a oportunidade de ir para a Brudenáutica, eu tinha um pé nessa atividade outdoor, tinha um pé na roça e já pescava, tá? Eu falo brincando que o esporte mais praticado do Brasil não é o futebol, né? É a pesca esportiva, né? Porque todo mundo no Brasil, de alguma maneira, já pescou na vida dele. Ele foi um lambari, um carazinho. Todo mundo tem uma vara de pesca. Eu falei isso pro Luque, ele falou, claro que não, eu não tenho. Eu falei, pensa bem. Olha lá, você já tem, eu já teve. Ele falou, pior que eu tenho mesmo. Então, todo mundo já tem. E aí acabou, fomos indo pra lá e teve aí interessante quando a gente começa a entrar, não tão longe, que aí você começa a ver uma evolução também, né? Eu falo que a pesca com caiaque, dentro do segmento da pesca esportiva, é o que mais cresce. É o que mais cresce, a pesca embarcada com caiaque. Se colocar como uma categoria de pesca, é a que mais cresce. E o Brasil, é diferente de outros locais, né? Você pega Estados Unidos, por exemplo, ele vive atrás de um peixe só, que é o Black Bass, né? E aqui no Brasil você tem só de 32 espécies de tucunaré. Só de um indivíduo você tem 32 espécies deles, né? Então, nosso segmento aqui no Brasil ele tem muito para crescer, cresce sempre. A Brudenáutica, quando a gente fala náutica, eu mesmo, leigo do assunto, relacionei muito com o turismo, com a parte passeio. E não, você, André, vivenciou esse crescimento da pesca esportiva. A Brudenáutica, ela cresceu muito em paralelo com o mercado. Você não pegou carona, você ajudou a construir, né? Porque eu acredito que quando a Brudenáutica lançou lá em 2001, quando você chegou em 2003, a pesca esportiva não era o que ela é hoje. Traz essa relação para a gente de como foi acompanhar e contribuir para o desenvolvimento dessa área. A pesca esportiva relacionada ao náutico, como a gente conhece. É assim, ó. Fica a dica, né? Fica a dica assim, ó.
Eu vim pensando aqui até no carro, né? Que é você pensar globalmente e agir localmente, pensar localmente e agir globalmente. Acho que a vida de quem empreende, ela tem esse significado. Onde eu vou chegar? Teve uma fase na empresa que eu comecei a perceber que começou a estagnar um pouco. Começou a dar uma estagnada nos indicadores, no venda. Tanto é que eu vou usar vários jargões aqui, tá? Vários jargões. Eu falo que um homem do comercial sem indicador, ele é um burro motivado, né? Então, todo homem do comercial, ele tem que ter alguns indicadores, né? O homem do varejo ou do comércio, ele tem que viver em cima de indicadores. Precisa saber para onde olhar, né? Para onde olhar, para tomar decisão, né? Então, eu falo brincando que o homem do comercial sem indicadores é um burro motivado. E aí acabou acontecendo que em 2007, 2008, eu acabei e falei assim, vou para os Estados Unidos. Eu vou vou pegar algumas feiras que tem lá. E eu fui visitar 2 feiras naquele momento. E quando eu cheguei lá, uma feira... E são 2 feiras uma semana outra. Uma foi em Salt Lake City, que chama Outdoor Retailer. É uma feira só... Essa feira é interessante, que ela tem a parte do inverno e a parte do verão. Então, são 2 edições que tem no ano lá, essa feira. Então, a prática outdoor no inverno e prática de outdoor no verão. E eu fui na do verão. E depois tem uma outra feira, que é uma feira mais importante dos Estados Unidos, que chama iCast Fishing, que é uma feira só de pesca esportiva em Orlando. Ela era itinerante antes. É Las Vegas, Orlando, e hoje, há alguns anos, já é feita. E eu fui para lá. Quando eu cheguei nessas feiras, eu vi a quantidade de fabricantes de caiaque. Muito caiaque. Muito fabricante de caiaque. E quem sustentava esse segmento de caiaque dessas fábricas era o mercado de pesca esportiva. Eu falei, peraí, tem uma coisa que não estamos entendendo ali no Brasil. Você não vendia para pesca? Não era pesca. Era só caiaques de corredeira e caiaques de turismo. Onde tem esse cunho aí de coisa. Legal. Aí eu falei, isso aqui no Brasil vai ter que chegar. Vai ter que chegar. Tinha uma máxima antes, né? Que falava 3, 5 anos, uma tendência americana chega no Brasil. Hoje não vai 3 horas, e o cara consegue fazer a tendência aqui, chegar aqui, mas tinha um certo delay ainda na época. E aí eu comecei a entender assim, os caras pescam lá muito com caiaque. Muita cultura americana, para tudo, é tudo muito, né? E aí nós fizemos um caiaque de pesca aqui, que foi o mas um dos primeiros caiaques desenvolvidos para pesca esportiva. Que é um caiaquinho que a gente chama Hunter Fish, faz 20 e tantos anos, está na nossa grade de produto, é o nosso pão francês lá na empresa. E aí onde foi que a gente começou a entender mais o mercado. Falei, peraí, tem mais segmento náutico, tem mais loja de pesca ou loja de náutica? Mais loja de pesca. Tem mais loja de pesca ou loja de turismo? Mais loja de pesca. E aí começou e foi. E começamos a entrar no mercado de pesca e começamos a levar produtos que atendessem para o pescador. Okay. Aí a gente se depara com outro problema. O Brasil tem o tamanho de um continente. Então você tem várias espécies de peixe, de predadores. Porque pesca esportiva está ligada a predador. Né? Peixe que vai atacar a isca, então são os predadores. Então você não vai fazer um caiaque para pescar tilápia, né? Mas você vai fazer um caiaque para pescar o tucunaré, vai pegar um robalo, vai pegar uma traíra, vai pegar um dourado, né? Vai pegar os predadores. Tem gente pescando até pirarucu. Pirarucu, isso. Então aí onde começou a entender o seguinte, cada região no país tem uma característica. Além dessa característica, a gente tem um outro problema ainda, que é o perfil o fenótipo do brasileiro. Então, o brasileiro, você tem o cara magro, o cara gordo, o cara alto, o cara pequeno, o cara pernudo, o cara perna comprida, curta. Então, o Brasil, ele tem uma característica diferente, às vezes, do americano, do europeu, que tem mais ou menos um modelão de tamanho. O cara é grandão, assim, fortão, quadradão e aquilo ali. E a gente começou a entender, então, nós temos uma dificuldade com o cara brasileiro, que é o fenótipo do cara, o tamanho do cara, e a gente tem uma outra característica ainda, que é o tipo de peixe. Aí onde foi a nossa maior dor, que era entender isso aí. Bom, só tem um jeito de fazer isso aí. Vamos aumentar o leque de oferta de produto. Então, nós temos um produto que vai bem no Centro-Oeste, produto que vai bem no Sul, produto que vai bem lá no Amazonas, no Nordeste, Estado de São Paulo, etc. E aí a gente começou com o lançamento de produtos. E aí todo ano 1,5 produto, 2 produtos, e aí onde começou mesmo a coisa aí. Hoje a gente sabe que Bruden é referência nacional em caiaque. Isso. E você acha que foi isso daí que fez ela alavancar mesmo, essa diversificação de produtos oferecidos?
Ou foi o mercado que foi... A construção, que a gente sabe, a construção do caiaque da Bruden, ele é diferente, ele é forte, ele aguenta. Foi a construção ou foi essa diversificação total? Olha, eu acho que foi todos os fatores que influenciaram, sabe? Eu conto uma história que é interessante. Uma história não. Eu faço uma relação assim, ó. A Bruden tirou o cara do barranco e colocou ele num caiaque. E a Bruden ensinou o cara a usar um motor no caiaque. Então, nós pegamos um cara que só tinha acesso ao barranco, então ele não conseguia ir para a água pescar. Nós tiramos o cara do barranco, colocamos ele num caiaque. E agora existe, aonde a gente vai começar a olhar, já uma crescente, que são os caiaques motorizados. O crescimento de caiaques motorizados, ele aumentou assustadoramente no Brasil. Então, hoje, existe caiaque a remo? Existe. Caiaque a pedal? Existe. Mas quem toca esse mercado? Quem toca esse mercado é o caiaque a motor. Pra você ter uma ideia, eu falo bastante isso aí, que o gráfico de crescimento do usuário, ele aumentou muito mais que os fabricantes. Que o fabricante tem um delay de desenvolvimento. Okay. Ele vai desenvolver uma ferramenta, um produto, demora um tempo. Não é papuf, produto aqui. Então demora, tem um delay para isso aí. Só que a curva de crescimento do consumidor final é muito agressiva. Está muito maior que as empresas conseguem entregar para o mercado. E todos os fabricantes sofrem bastante com isso aí. Porque assim, como o crescimento é muito exponencial... ele acaba atropelando os fabricantes. Tem uma, depois se o pessoal quiser, tem um campeonato de pesca em Três Marias. Três Marias é interessante o lugar, Três Marias, Minas Gerais. Um abraço pro meu amigo Otávio lá, que é organizador do pesca, faz um torneio de caiaque lá, de caiaque em Três Marias. É um lugar que o Rio São Francisco ele é represado por uma hidrelétrica. O lugar é lindo de lá e tem muito com maré azul lá. E o Otávio ele faz um campeonato de pesca com caiaque. E ele é um dos caras que tem muito indicador. Né? Então, eu falo, né, sem indicador, o cara não chega em lugar nenhum. Então, ele consegue mapear. E ao longo dos 4 anos, ele vem mapeando quem é a remo e quem é a motor. Hoje, pra você ter uma ideia, ele está montando uma categoria só de caiaque a motor só. Porque do tanto que cresceu. Então, tipo assim, há 3 anos, 3 caras... Há tantos anos, tantos caras, hoje vai ter um campeonato de 150 caiaques na água só motorizado. Mas quando você, quem já pescou de caiaque, principalmente a remo, sabe. Você tá lá remando, você vai chegar longe, só que na hora que passa um cara de caiaque a motor do seu lado, você fala, ia. Você acha que isso foi uma abertura de quebrar barreiras? Porque eu talvez não teria um caiaque, mas tendo a possibilidade de ter um motor, eu sou muito bem-vindo. Opa! Eu falo o seguinte, ó, tem 2 coisas que eu falo. Nem todo remador é um bom pescador, nem todo pescador é um bom remador. Então, assim, eu acho que o pescador entendeu o seguinte, por favor, mercado, me dá um produto que eu consiga pescar. Pode ser que não seria o caiaque, mas foi o caiaque. Mas, né? Então, assim, pode ser que poderia ser qualquer outro produto. O cara quer pescar, ele não quer remar. O DNA dele não é do turismo. O DNA dele é da pesca. E normalmente o pescador, ele tá com a varinha na mão e uma cerveja na outra. Como é que ele vai trabalhar aqui? Não existe. Então, você bateu realmente numa dor, numa necessidade. Uma necessidade. Foi onde foi criado o produto. Aí longe disso aí, assim... Aí onde é que eu falo que é importante? Né? É onde é importante você viajar, onde é importante você olhar, onde é importante você estudar, onde é importante você estar preparado para... Porque você falou de viajar e estudar, porque até quem já teve a oportunidade de ouvir, como o senhor Takashi teve a ideia de trazer o caiaque para o Brasil, que foi numa viagem, né? Foi uma viagem. Achei a história maravilhosa. Ele está parado ali no Rio, se não me engano, Michigan, lá no Rio Michigan, que vai fazer lá em Chicago, que vai fazer uma represa lá, um lago muito grande que tem lá. Ele estava sentado e vê um cara descendo com um caiaque, rotomoldado. Né? E o cara ouvindo, curtindo a natureza e descendo com o caiaque, ouvindo uma música e tal. Ele falou, olhou aquilo lá e falou assim, eu entendo de plástico. Né? O trevo, o Grupo Jato, né? Domina plástico, né? Os plásticos termofixos, né? Que é sopro, injeção tal, eles dominam o processo. Eu acho que ele vende, tenho certeza, ele vende aquilo lá e falou, para mim isso é fácil. E aí ele trouxe isso aí. Quem ouviu ele falando isso aí, eu falei, gente, você tá passeando, você vê uma coisa ali e acaba trazendo, muda o mercado. Muito mercado. Assim, quando a gente chegar no assunto futuro aqui, né? Chegar no futuro, eu vou contar uma história da máquina, né? Sobre a máquina. Mas vamos lá. A máquina que nós instalamos em 2001, para vocês terem uma ideia, essa máquina, depois ali em 2010, mais ou menos, essa máquina foi desativada,
E essa máquina seria sucateada. Aí o seu Takashi falou, não, vocês não vão sucatear essa máquina não, vão guardar essa máquina. Porque um dia eu quero fazer um produto para essa máquina. Eu falei, mas a máquina já foi provado por A mais B que as novas máquinas, shuttle, carrossel, umas máquinas de rotomoldar, umas outras máquinas, mas tem a produtividade muito mais alta, o takt time da máquina é maior, tempo de forno menor, operacional, máquina muito mais. Eu falei, não, guarda essas máquinas aí. E por incrível que pareça, nós estamos lançando um barco chamado BDN 160, é onde que a gente vai entrar no assunto daqui a pouco, que é o primeiro barco desenvolvido para ser rotomoldado. Você fala casco. Casco, peça, banco, tal. Por incrível que pareça, cara, tá fazendo nessa máquina... Uma máquina de 2001. 2001. E ele falou, guarda essa máquina. Então eu falo que ele tem uma visão de longo prazo. A gente tem uma visão, não sei se é por causa da nossa cultura ou por causa da idade, acaba tendo uma visão muito míope, né? Que é o imediatismo, né? Abandona, pula pra ele, vai lá e me guarda uma máquina no barracão. Durante 20 anos a máquina fica guardada num barracão. E depois de 20 anos eu falo, reforma essa máquina que nós vamos fazer um produto nela. E isso é um paralelo pro barco de lata? Isso é a substituição do alumínio? Não, é assim, ó, eu tô me vendo, eu, André, comercialmente... Eu estou me vendo há 20 anos atrás, onde a gente lançou o caiaque, porque os caiaques eram feitos todos de fibra, não eram de polietileno. E hoje ninguém pergunta mais do que o caiaque é feito. Né? Então pode ser que amanhã, depois, ninguém pergunte mais do que um barco é feito. Okay. Porque quando a gente lançou o caiaque, caiaque bom era de fibra, caiaque bom era de fibra. Né? Vinha uma fase, né? Eu não sou tão velho assim, mas teve uma fase no Brasil que todo mundo tinha um bug e um caiaque de fibra em cima do bug, né? Então você vem numa geração que achava que a fibra era melhor que o polietileno, né? E hoje ninguém pergunta mais do que um caiaque é feito. Pode ser que estejamos aí prestes a ninguém perguntar mais do que um barco é produzido, né? Legal. Você tocou num assunto que você não é muito velho, mas você tem um conhecimento breve ali nessa historinha. André, eu vejo sempre vídeos seus à frente da Bruden Náutica. Você faz questão de visitar uma feira, você faz questão de ir pescar com alguém, você faz questão de viver isso. Então, construíram em cima da Bruden Náutica uma persona. O André, o pescador, barbudo, a cara de caçador, aquele cara que combina com o cliente que ele vai atender. Isso foi estratégico ou isso foi você que levou para a Bruden Náutica? Qual o caminho dessa construção dessa persona e a importância dela no mundo náutico? É assim, ó, acho que não é só para o nosso mercado, acho que é para tudo. O brasileiro tem algumas características de hábito de consumo. E uma delas, o brasileiro precisa de uma imagem. De uma imagem para ela, imagem e produto. Tem uma máxima, onde eu vou jogar nos meus jargões, né? Que o sucesso da empresa é dividido em 4 partes. E é onde a gente tem que entender isso aí. 33% do sucesso de qualquer negócio, 33% é você, 33% é o produto que você vende, 33%, cara, é a empresa que você tem ou a empresa que você representa e 1% é sorte. Então, assim, ó, é importante essa dedicação, essa entrega 100% para o negócio, né? A cara de alguém, a cara de uma pessoa para um negócio, ela é importante, ela precisa ter. Outras marcas chegam e não conseguem conectar com o mercado por falta de uma imagem que tem. E hoje as empresas estão, cada dia que passa, buscando mais uma personificação da marca através de uma pessoa, obviamente. Okay. Né? Tentaram já com cachorro, tentaram já com COFAP, tentaram já com o cachorrinho da IG, aquele cachorrinho da IG, né? Tentaram ararinha azul, tal, mas o brasileiro ele precisa da persona. Mas foi tudo muito natural. Okay. Foi tudo muito natural. E principalmente, aonde um segmento que a gente atua, que é o segmento do camping, pesca e náutica, que é um mercado que é baixo nível de gestão e alto nível de relacionamento. Normalmente, assim, você tem alto nível de gestão, produtos commodity, óleo, petróleo, amendoim, boi e tal. Você olha para números e já mais acabou. É muito pouco para a gente. Então, dependendo de onde você está inserido,
é necessário ter alto nível de relacionamento. Então, eu trabalho, a gente vende para o mercado que o dono é quem compra, o dono é quem paga, o dono é quem entrega, o dono é quem fatura, o dono é quem não sei o quê. E muitas vezes quem usa, né? Quem usa, então ele precisa da imagem, porque precisa desse relacionamento. Né? Então, não existe relacionamento com o cachorro, não existe relacionamento com o bichinho da IG, não existe relacionamento com pessoas. Você, como gestor comercial hoje, entende e olha isso como um argumento comercial? O cara muitas vezes está sofrendo para melhorar um produto, está sofrendo para aumentar as vendas e não quer dar a cara. O cara não quer romper aquela vergonha, aquela necessidade. Vai lá e mostra a sua cara. E o jogo se transforma. Isso, para você, é algo válido ou não? O cara não precisa, dá para ter bons números sem aparecer. Você pode contratar uma imagem terceirizada. Assim, ó, depende do mercado que você está inserido. Vai ter que entender muito do mercado onde você está inserido. Né? Principalmente produtos, produtos que não é commodity, né? Tem que estar próximo ao usuário. Porque assim, ó, ele só vai comprar, porque ele não tem a chance, às vezes, de se arrepender. O que o cara vai fazer com um caiaque? Como é que devolve Como você devolve um caiaque? Né? Como é que você vai, não gostei. Vou usar na banheira de casa. Não quero mais um caiaque, né? Você vai pegar outros produtos que existem no segmento, não quero mais. Não existe isso aí. Né? Então, se aproximar com o usuário, se aproximar do lojista, né? que é o seu ponto ali, ele é fundamental, cara. Ele é importantíssimo isso aí. Eu só queria saber, a gente está falando de imagem, você falou de terceiros. Hoje a Bruden, ela tem, por exemplo, algum pescador famoso que usa o caiaque, ela insere, ela manda um caiaque pro cara, que ele faz a imagem, algum garoto propaganda. Como é que está hoje essa visão? Influenciadores. Tem. Assim, a gente, assim, ó, é uma característica nossa, tá? A gente tem alguns influenciadores. Hoje nós estamos com 2 influenciadores. Um é o Eduardo Monteiro, uma pessoa maravilhosa, pescador, está lá no norte do país, Tucunaré-Sul, tem operação na Amazônia, está na foz não vou me lembrar agora o nome do rio, está lá em Belém do Pará lá. É uma pessoa que representa as principais marcas do mercado hoje. Então, uma pessoa muito, muito responsável no que faz. E depois eu tô com outro cara chamado Eduardo, que chama Evandro Mato Grosso. Depois você segue ele, que é um cara que tá descendo os rios, descendo o rio Uruguai inteiro, da nascente até a foz, são 1.600 quilômetros com uma canoa canadense, né? Mas eu acho que o Brasil, no digital, ele tá passando por uma nova fase. Uma opinião do André Comino. Que é a retomada dos velhos usuários no digital. O que não está dando certo é esses caras que entram, que ele cresce de uma vez e cai uma vez. E os conteúdos não estão sendo mais conteúdos didáticos. Ok. Então, a gente preza muito por conteúdos didáticos. O que é o conteúdo didático? O que você vai aprender com aquele conteúdo? O que você vai melhorar com aquele conteúdo? Porque conteúdo para ficar fazendo graça, eu acho que não cala mais. Você sabe que é muito interessante você estar falando. Eu tenho um amigo, então um abraço para ele, Gabriel Zanata, começou a pescar agora. Então ele começou a ir atrás de vídeos de pescador, ele ia achar legal esse, achar legal... E eu não vou falar o nome dos influenciadores aqui. Ele olhou vários famosos e tem um específico que ele olhou e falou assim, cara, eu gostei do vídeo desse cara aqui. Eu falei, mas por quê? Porque ele explica por que eu tenho que arremessar assim, por que eu tenho que recolher assim, por que eu tenho que usar essa linha, por que eu tenho que usar essa vara. O conteúdo dele é didático. Eu que não sei nada, eu tô aprendendo com esse vídeo. É legal assistir? Mas é mais uma aula para mim do que só um passatempo. Então, a relação da Bruden Náutica hoje para o influenciador, ela não quer um cara que simplesmente mostre o produto e talvez aumente as vendas por conta da publicidade. Talvez lá na frente a gente tenha muitos problemas. O que o cara vai fazer com um caiaque? Vou vender caiaque e deixar encostado? Não, a Bruden quer vender para aquele consumidor que vai usar, que vai falar da marca, que vai levantar a bandeira. Então, a relação de Bruden Náutica hoje com influenciadores é técnica, é conteúdo, é conhecimento, é usabilidade, é essa visão que eles têm. Compartilhar de fato o que o produto tem para entregar. E assim, ó, o mercado, ele olhou para um negócio muito perigoso, que é a quantidade de seguidores. Ninguém tá olhando mais para conteúdo, quer saber se o cara é bom, não, pega um cara porque o cara tem 1,5 milhão de seguidores. Mas às vezes o cara não comunica com o teu mercado.
O cara não comunica com o teu mercado. Ele não comunica com o teu produto. Ele não sabe usar o teu produto. Não sabe. E assim, ó, com toda sinceridade, essa é a minha opinião. Não quer dizer nada se sua empresa tem mais seguidores ou menos seguidores que o seu produto é bom ou o seu produto é ruim. Perfeito. O teu produto tem que ser bom, ponto final. E aí as pessoas olham muito para seguidores. E fica todo mundo nas concorrências, com todas as marcas paradas lá, assim, aumentou o seguidor, diminuiu o seguidor, aumentou o seguidor, diminuiu o seguidor. Tá errado. Vamos olhar para produto. É um indicador burro isso, né? É raso. Raso. É indicador raso. Não, vamos ver o material didático, tá certo, tá padronizado, tá bonito, tá comunicando com o mercado certo, tá respeitando quem usa, tá respeitando o meio ambiente, tá respeitando todas as regras de comunicação, tá transmitindo de fato que é a empresa. Perfeito. Porque se não tiver, não adianta. Quantidade de seguidores, a gente já entendeu já que você vai receber X visualizações lá no seu carrossel lá e acabou. Você não vai ver. Uma curiosidade nesse assunto de visualização / produto, qualidade, a minha mulher foi procurar um médico. E aí aquilo, eu vou no médico tradicional, naquele que o consultório dele tá caindo nos pedaços, mas é um professor, um cara que sabe tudo, que dá aula para aquele famosinho da internet. E aí ela começou a buscar médicos, ela ia pelo criativo mais bonito. Qual tinha a página mais organizada e qual tinha o maior número de seguidores. Ela foi, quebrou a cara. Ela falou, parece que eu tô conversando com a criança. Parece que o médico sabe menos que eu. E aí ela voltou pro tradicionalismo, bateu na mãe dela, na minha mãe, em quem eu vou? Vai nesse aqui, que o telefone ainda tá na lista telefônica. Então, muitas vezes, esse paralelo é válido. A gente perdeu a mão. A gente só sabe olhar para uma coisa. É famoso? Serve. Não é famoso? Não presta. Eu vou falar como consumidor. Eu consumo produtos de pesca, que eu falei, pesquei muito de caiaque. Quando você vai atrás da informação que você vai adquirir um produto, a primeira coisa que você faz é jogar na internet. Igual você falou do Hunter. Jogo lá, Kayak Hunter. Aí vai aparecer provavelmente um vídeo seu ou de alguém da Bruden explicando sobre o Kayak Hunter. Falando, ele é bom por causa disso, ele tem essas funções, ele tem o espaço interno assim, ele é desse jeito. E eu quero pro cara que está procurando para consumir é o que ele precisa. Ele não precisa de um vídeo do cara em cima do caiaque, fazendo que ele usa graça. nos finais de semana. Ele quer saber por que o caiaque presta ou não. Por que uma vara presta ou não. Por que uma carretilha presta ou não. Qual que é a vantagem dela em relação à outra. Isso está relacionado ao feedback, André. Mais do que divulgar o produto, receber o que aquele produto atende. O feedback do cliente hoje da Bruden Náutica, ele serve como diretriz para vocês, para melhorar um produto, para testar um produto novo? Desenvolvimento de produto, que a gente cai em desenvolvimento de produto com isso aí. O feedback do consumidor final, ele é importantíssimo. Eu falo que tem 4 etapas para o desenvolvimento de um produto. Um feedback imediato, que é o usuário, que ele vai te falar o que é hoje, que aí se você tiver poder de mexer, você vai mexer alguma coisa, um facelift, alguma coisa no produto que já existe. Okay. Aí depois você vai ter o cara do balcão, que é o cara que está vendendo o balcão ali. Depois você vai ter o cara que é o gerente da loja, que ele vai ter uma outra visão um pouco mais macro. Depois você tem o dono da loja, que tem um mais macro guarda-chuva, e tem outra, cara, que você tem uma visão, que é onde você vai se agir, pensar globalmente e agir localmente. É onde que você vai ter que pesquisar mais, sair do Brasil, estudar mais para desenvolver produto. Então tem que entender muito isso aí. Como a curva de crescimento e desenvolvimento do nosso usuário é muito veloz, se você não tiver uma visão além do que o cara está usando, quando você lançar o produto já vai estar obsoleto. Mesmo que seja de lançamento, você já está obsoleto. Porque não é que você está ouvindo o cara errado. O cara está certo. Mas você está aplicando aquelas informações no produto que a hora que você for lançar, já acabou. Porque esse cara aqui já evoluiu. E é para tudo. Principalmente na pesca. Né? O cara sabe uma pescaria esportiva, se ele foi pescar e não pegou peixe, e ele, com aquelas 5 isquinhas artificial que ele tem ali, e ele ficar sabendo na loja que o cara pegou 5 outras marcas de isca e pescou, ele abandona aquelas 5 iscas e vai para outras 5 iscas. Legal. Então, assim, é importante ouvir? É importante. Então, assim, entenda aonde você vai aplicar cada feedback que você vai receber dessa cadeia, né? Eu falo do consumidor, do balconista, do gerente de loja, do dono da loja, que são outras dores. Cada camada de usuário, ele tem a sua dor.
A dor do usuário, do dono da loja, não é a dor do usuário. Ele está pensando em logística, margem de contribuição, condição de pagamento, questão de frete, questão de fiscal. É uma outra dor. Aí você vai conversar com o dono, o gerente da loja, é uma outra coisa. Exposição em loja, sell-out da loja, repetição de compra, display de loja. E aí você vai ter o outro cara. Qual que é a dor de cada um? Então, entender cada um que você vai ouvir e aplicar aquilo ali para quem vai ser. Para não ser redundante, ficar repetindo, é pegar cada dor dessa aqui e olhar para trazer e que tempo que vai fazer isso aí. Mas pesquisar, viajar, acho que é uma grande ferramenta, viu? Eu quero chegar lá já, eu quero talvez até adiantar já, mas que você falou de viajar, de pesquisar, é olhando para o futuro. Você falou, deu uma passada aqui no BDN 160 e é uma inovação para o mercado. Como que vocês estão enxergando esse novo mercado agora? Porque é um mercado que não existia até então. A Bruden está abrindo esse mercado. Como foi praticamente o caiaque roto-moldado? Agora ela está abrindo o barco roto-moldado. Vocês enxergam já uma grande parcela desse mercado, do mercado de barco? Você acredita que vai entrar forte? Vai ter que galgar espaço? Não existe nada parecido ainda? Como é que a Bruden está enxergando? Assim, no Brasil a gente tem a cultura, eu até vai lançar um produto depois, um vídeo nosso no YouTube, onde eu falo bastante assim, ninguém tem interesse em substituir nenhum produto. Porque culturalmente o Brasil usou a fibra de mundo, usou fibra de vidro, alumínio, mas cada produto tem a seu benefício e tem a tua dor. A gente está focando na dor de cada um. A fibra com as suas características, positivas e negativas, o alumínio com positivo e com negativo, e a gente está tentando juntar tudo isso aí e entregar para o mercado uma solução para ele. Uma solução. E não esquecer da performance do produto. Porque não adianta nada você ter um produto que soluciona a dor da fibra, a dor do alumínio, e o produto não performa na água. Não performa na água. E aí eu não falo, né? Principalmente embarcações, né? E outros produtos que nem bicicleta, skate, patins e tal, 5% no uso e 95% guardado da vida do produto. Então, você começar a entender a dor de armazenamento, de transporte. Aí uma coisa que você tem que entender um pouco de tudo isso aí, senão você tem produto que vai ser voo de galinha. Né? Produto que você vai achar que vai performar, vai estar tal, mas não tem carreta. É desengonçado, não passa nas medidas, não sei do que. Então, olhar para tudo isso aí, a gente pensou em todos esses detalhes para esse produto. Assim, e a gente, principalmente na navegação, na estabilidade, no transporte. Hoje, por exemplo, se a gente for comparar o que a gente já tem no mercado, que não é nada parecido, quais as vantagens do barco roto-moldado para o que a gente já tem hoje no mercado? Vai ser uma característica técnica, assim, vai ser uma característica técnica do processo e da matéria-prima. Não trinca, não racha, não resseca, não afunda, porque a densidade do plástico é menor que a densidade da água. Mesmo que você fizer um buraco no casco do caiaque lá, o polietileno ele não vai afundar, né? Vai ficar na linha d'água, não vai queimar, porque existe a fibra, tem relatos, né, de embarcações que pegam fogo, né? Na hora de vender o seu produto, uma limpeza simples, o produto está pronto para ser. Então, assim, o seu produto não vai depreciar como outros produtos. Você pega um barco de alumínio com X anos de vida, ele já tem, já dá dó, já começa. Rebite, barulho, vibração. E, principalmente, eu acho que é garantir a integridade física de quem está adquirindo o produto. A gente já tem uma previsão de quando está no mercado? Está numa reta final, a gente acredita aí 45, 60 dias, aí o produto vai estar 100%. Já fizemos um material de divulgação dele, já fizemos um material de divulgação. Depois a gente também pode trazer para o canal, levar o canal Nosso Quintal para a fábrica, quem sabe a gente fazer um podcast dentro da fábrica. Certeza. Seria um prazer. A gente ir lá conhecer. Eu acho o processo de rotomoldagem, eu que sou um amante dessa técnica, eu acho muito lindo. É uma coisa muito antiga, muito arcaica, mas funciona muito bem até hoje, né, Zé? Com tanta tecnologia, você vê um processo que é rústico, mas que entrega uma peça robusta que, de fato, dura por anos. Dura. Então, a gente aposta bastante. Ô, Zé, o que pesa mais hoje? Preço, qualidade ou relacionamento? O que é a barreira mais difícil de romper aí? Porque muita gente compra por preço. Esse cara aí é batido. Tem gente que quer... Esse produto, ele precisa me atender dessa forma. E tem relacionamento. Tem gente que é difícil.
Como você enxerga esses 3 pontos cruciais das vendas? Cara, venda assim, ó, é a única profissão que não tem faculdade. Começa por aí. É a única profissão que não tem faculdade. Né? Você tem o engenheiro que tem a faculdade de engenharia, você tem enfermagem, tem faculdade de enfermagem, você não tem faculdade de vendas. Você não tem faculdade de vendas. E eu falo muito assim, ó, vender é entender de gente. Primeira coisa é entender de gente, né? E um ponto muito importante é assim, ó, entenda do teu negócio. Entenda para quem você vende. Eu acho que é o melhor caminho. Entenda para quem você vende. Né? Quando eu falei, os 33% é produto, 33% é você, 33% é a empresa que você trabalha. O que é esse 33% que essa empresa trabalha? Qual que é o suporte que essa empresa vai dar? Né? Fiscal, contábil, tá dentro do ESG lá, respeita não sei o quê, é essa base aqui. Tem, olha pro fator humano, olha, beleza. Produto. Atende às especificações técnicas, o produto é bom de fato, o produto entrega o que ele fala, é honesto o produto, é aquilo mesmo que é. E outra coisa, cara, você que é o vendedor. Você que é o vendedor, se você não acreditar em você não estudar para você não buscar se desenvolver, eu falo muito disso aí, fisicamente, espiritualmente e de conhecimento técnico, de vendas, eu acho que você não vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que, sim... Não é possível, o cara fala, o mercado hoje está complicado por causa das pessoas. Não, mas não é possível que você não vai salvar 10. Não é possível que você não vai salvar tanto. Não é possível que no Brasil, com 280 milhões de brasileiros, não tenha um cara que acordou hoje que não comprar um caiaque. É esse o pensamento. Não é possível. Não é possível, mas não é o meu caiaque, é qualquer produto. Não é possível que hoje eu não consiga vender um produto meu em lugar de 280 milhões de pessoas. Não é possível. Agora a gente tem que fazer um trabalho de conectar, né? De conectar essas pessoas. Então, acho que assim, desafios vai ter. Terão, né? Vários desafios terão. Nós estamos culpando todo mundo, né? Nós estamos culpando muito, né? Culpando muito. Você tocou nesse assunto. Você está falando de culpar, eu até te peço desculpa. Pode ficar à vontade. Você falou assim, o vendedor ele tem que se desenvolver pessoalmente, mas ele também tem que se desenvolver espiritualmente. Ele tem que melhorar como pessoa, porque a gente está acostumado quando o cara é vendedor, é o cara enrolão, é o cara traiçoeiro, é o cara que promete e não entrega, é o cara ligeiro da turma. É o picareta, né? O picareta. Quando o cara olha para isso e vê que ele precisa, então, estudar, fazer uma faculdade, fazer uma boa pós-graduação, buscar conhecimento, mas mais do que isso, melhorar como pessoa, né, André? Eu acredito que quando a gente faz uma boa venda, é aquilo, eu solucionei uma dor de alguém, eu me preocupei com aquele ser humano como pessoa, e o meu produto é a consequência disso. Eu compro a dor de alguém e aí sim eu fiz uma boa venda. É isso ou eu estou enganado? Tá certo, assim, ó, isso aí não é só para vendedor, isso aí é para todos os segmentos. Existe habilidade e competência. A vida é uma balança. Existem habilidades e as competências. Competência, você vai no banco acadêmico buscar. É estudar pós, MBA, tecnicidade da área, né? Engenheiro, vai buscar a área comercial, vai estudar, vai buscar no segmento acadêmico, vai buscar. E as habilidades ali é onde a resiliência, a empatia, autoconhecimento. Já existe o real skill, né? Que é o hard skill e soft skill, né? Lançaram uma vez o real skill, né? Quais são as verdadeiras habilidades do futuro, né? Quais serão? Já fala em preservação de meio ambiente, já vem vindo a NR01, né? E já vem vindo outras coisas onde que está muito mais olhando para a habilidade do que para a competência. Porque não adianta nada você ter um cara com alto nível técnico com baixo nível de relacionamento. Um alto nível técnico não respeita uma hierarquia. Alto nível técnico sabe trabalhar em conjunto. Não adianta. Não adianta você ter um cara que é muito bonzinho, muito não sei o quê, e não tem conhecimento técnico. Não adianta. Então, essa balança, ela tem que estar muito equilibrada. E é para tudo. Eu falo assim, ó, se a gente olhar para o mercado como 100%, 50% sou eu, 50% é você que é o mercado, 50% sou eu. Se o meu 50% do portão para dentro não tiver 100%, eu vou perder a guerra lá para fora. Eu tenho que estar 100%. Do portão para dentro, nós temos que estar 100%. Porque o mercado, se você deixar uma fraçãozinha para ele vai ganhar de você. E você vai perder para o mercado.
O mercado é soberano desde quando o mundo é mundo. O mercado é soberano desde quando o mundo é mundo. Desde quando o mundo é mundo. Uma vez eu fui participar de uma aula inaugural de uma pós-graduação e o professor me convidou. Falou, André, a mulher dele ia ser diretora de uma pós-graduação. Ele falou, participa lá da aula inaugural. Eu falei, vou, com o maior prazer. Eu falei, não sei o quê. Eu vou levantar a bola, você corta a bola. Você corta a bola, né? Então, beleza, então. E aí foi logo pós-pandemia, cara. Logo pós-pandemia. E aí o professor fez uma pergunta, né? Ele disse, qual que é o futuro, né, da área comercial pós-pandemia? Aí eu levantei a mão. Eu falei, professor, posso falar? Pode falar. O que é a sua visão da área comercial pós-pandemia? Eu falei, professor, sobre a Terra já passou civilizações que a gente nem sabe relatos da civilização que aconteceu na Terra. Não existe relatos de uma civilização. Os caras foram no meio da mata lá, desbravaram, tinha uma pirâmide lá no meio, não sei de onde, né? E aí você começa a olhar para trás, você teve várias pandemias. Mas eu vou falar várias pandemias que a gente sabe e outras a gente nem sabe. Mas eu falo assim, ó, para ficar mais claro, né? Quando Deus fez aquelas 7 pragas no Egito lá, né? Que acabou com tudo lá na época, tal, as 7 pragas do Egito. Falei, cara, tinha um beduíno atravessando o deserto, cara, com 7 camelos para vender seda, para vender incenso, para vender coisa, cara. Então, por mais que tenha pandemias, por mais que tenha problemas, sempre vai ter um homem de vendas e vai ter sempre alguém vendendo. Perfeito. Sempre. Independentemente do que estiver acontecendo com o mercado, sempre vai ter um homem de vendas. Sempre vai ter um homem de vendas. Sempre vai ter um homem se relacionando. Sempre um homem se relacionando. Tem uma outra história minha que é interessante, que meu avô tinha uma propriedade de uma fazenda de café. E na fazenda de café tinha uma colônia na fazenda de café. E descia do trem um cara que era um caixeiro viajante. Esse caixeiro viajante, ele descia, a fazenda do meu avô era aqui em Jafa. E o caixeiro viajante, ele descia na estação. E meu avô ia lá e pegava o caixeiro viajante e colocava o caixeiro viajante dentro da casa dele. E o caixeiro viajante tomava café, e aí ele ia nas casinhas da colônia ali na região vender as coisas, voltava para almoçar com meu avô. Aí saía para vender de novo e colocava lá, ele saía para vender de novo e depois voltava para jantar na casa do meu avô. E dormia na casa do meu avô. E tu me perguntava, por que o senhor deixa o fulano de tal dormir na casa do senhor? Falei, na verdade é o seguinte, quem me traz informação de como é que tá a roça do cara de trás é ele. Quem me traz como é que tá o mercado lá em São Paulo é ele. Quem me traz o que está acontecendo no mundo é ele. Porque eu aqui no meu mundo, eu não vou conseguir saber o que está acontecendo lá fora. Então o caixeiro viajante, que é o vendedor, ele é um cara do relacionamento e ele é um cara que traz informação do que está acontecendo no mercado, que ninguém consegue extrair essa informação. Porque ele está 100% em foco. Então, os homens de vendas, além de relacionamento, ele é mensageiro de informação. Ó, para a roça de fulano de tal, não deu. Ó, fui para o Paraná, deu uma geada lá e aconteceu tal coisa. Então, nós, homens de vendas, além do relacionamento, nós somos mensageiros também. Mensageiro de informação. Perfeito. E informações que ninguém tem. Que ela é extraída do balcão da loja, que é extraída daquele cara que vendeu o caiaque, que vendeu um outro produto, que aquele todo lá. Então, uma das... A gente estava num convidado antes da sua presença aqui, André, e vendas é uma coisa que as pessoas querem uma fórmula mágica, quer fazer uma faculdade para aprender, mas não consegue, e o cara acha que vender é forçar aquilo. E normalmente as vendas fluem de um bate-papo, de uma conversa que começa sem... Eu não quero vender, eu quero te conhecer, eu quero saber da sua família, saber do seu passado. E lá na frente as vendas aconteceu e a gente não sabe. Então vendas, o cara deve forçar, tentar de todo jeito, ou não, vendas eu posso passar no meu cliente só para visitar ele, para perguntar como é que tá. É assim, ó, outro dia eu liguei para esse meu guru, falei, guru, não tô vendendo. Eu falei, você não tá vendendo? Eu falei, guru, não tô vendendo. Ele falou, não, você tá vendendo, você não tá se relacionando. Você não tá se relacionando, volta a se relacionar. Volta a se relacionar, porque venda é relacionamento. Ela é relacionamento. É conectar relacionamento, ter a conexão, se conectar com as pessoas, ela é relacionamento. Então, assim, onde a gente volta, não é possível que de 280 milhões não tenha um cara querendo comprar um caiaque. Mas se o caiaque está na casa do cara,
Você está se aproximando, você está levando para perto desse cara nas lojas, você está vendendo para o dono da loja, você está entendendo que assim, ó, vendas, 90% é relacionamento, na minha opinião. Se relacionar é importantíssimo. Depende da cadeia que você tá, né? Também. Aí vai de cadeia, vai para cadeia de coisa. Então, assim, relacionamento na área comercial ela é vital. Vital, mas desde quando o mundo é mundo, relacionamento é importantíssimo na área comercial. Mas e a internet? Como que então a gente vende um caiaque pela internet? Como que a gente se relaciona com o cliente do caiaque pela internet? Como que a Bruden olha para esse mercado? Esse cara viu alguém usando esse caiaque. Ninguém acorda querendo comprar um caiaque. Do nada. Ah, tá, porque eu já acordei querendo comprar um caiaque. Não, mas você viu alguém usando esse caiaque. Né? Aí eu falo da primeira experiência, a primeira compra, né? A primeira compra, ela a experiência de compra de qualquer produto. A primeira experiência de compra, você nunca vai ter a segunda oportunidade de gerar uma boa experiência de compra de um produto. Sim, ó, o cara não volta para a marca, ele não volta... se ele tiver uma experiência ruim de compra, ele não volta para a marca. Não volta nem para atividade. Então, eu acredito assim, ó, a capilaridade, quando a gente pegou esse caiaque chamado Hunter Fishing, por exemplo, e nós espalhamos, cara, no Brasil inteiro, 1.200 lojas com caiaque na loja, e um monte de gente usando o caiaque, quando ele via esse produto, ele via primeiro esse produto. Aí, na cabeça dele, qual que seria o negócio? Não, compra esse aqui é bom. Porque nós geramos uma experiência na primeira compra que esse cara, ele vira o cara que vai replicar isso aí. E assim, ó, a internet, gente, ela não vai substituir ninguém. Ela vai melhorar, mas substituir não vai, cara. O ser humano ele precisa de contato, ele precisa de afeto. A gente podia fazer esse podcast à distância. Sim. A gente podia fazer esse podcast à distância, mas nós fazemos questão de vir aqui, tá aqui um com o outro, conversar, entender esse calor, essa aproximação, olhar no olho do outro aqui e tal. Então a internet, ela ajuda. A gente tem que olhar para a internet como um ponto de apoio, não como substituição de outras coisas. Porque ninguém vai olhar para um negócio e falar, eu quero comprar. Não, alguma coisa aconteceu na vida dele que teve um gatilho de compra, né? Teve um gatilho de desejo para fazer a compra. Eu te fiz essa pergunta, André, porque hoje a Amazon, uma das maiores do mercado de vendas online, trouxe para a gente uma referência. A gente está acostumado com o mercado, então, rompendo, todo mundo querendo comprar pela internet, todo mundo querendo vender pela internet, lojas fechando, parcerias sendo encerradas, vamos tudo para a internet. E a Amazon pega e fala, pera lá, eu estou comprando lojas físicas, eu faço questão de voltar a ter aquela experiência, viver aquilo dentro da minha loja. A Bruden Náutica, ela nunca saiu da loja. Ela sempre fez questão de ter os caiaques no expositor, de aumentar regiões estratégicas para distribuir aquele produto, um pós-venda bem feito. A Bruden nunca olhou só para a internet. Ela usa a internet hoje, mas ela não abandonou. Não, assim, ó. Eu tenho uma premissa, assim, ó. Eu tenho uma premissa, não é um gráfico de Pareto, tá? Mas é uma premissa que é assim, ó. 15% do mercado, ele tem que estar nas grandes contas. E os outros 85% ele tem que estar no PDV. PDV, o ponto de venda, que é a loja física. Você tem que ter isso aí. Porque assim, ó, dentro desses 15%, você tem lá 10 clientes, por exemplo, 20 clientes, eles vão ficar se transitando. Uhum. De primeiro para segundo, primeiro para terceiro, primeiro para segundo. Por quê? É o mesmo produto. Você não tem produto que, tipo assim, é o mesmo produto. Então, eles vão ficar brigando entre eles, estrategicamente, ou com desconto, com preço, com campanhas. Eles vão brigar entre eles ali, vão ficar brigando entre eles ali. Então, você mantém esse grupo ativo aqui em cima. E uma vez, às vezes o primeiro é o primeiro, daqui o primeiro cai para terceiro, para quarto, para quinto. Às vezes ele sai do segmento. Ele sai do segmento. Mas eu sugiro, olha para o físico. Porque assim, a internet ela não vai substituir a experiência de compra. A internet ela vai facilitar a compra, mas a experiência de compra, quem vai ter, vai ser sempre o PDV. Sempre o PDV. Acho que assim, ó, cara, assim, ó, eu volto a dizer vai passar as pragas, vai ter tudo, mas vai ter, cara, o homem mercante atravessando o deserto com 7 camelos carregados de seda. Vai ter isso aí. Isso é interessante você falar, porque a gente conversou um tempinho atrás com o Vermelho, da Cabanha do Vermelho. E ele vende os reprodutores dele, as matrizes, quase todas online. Quase tudo online. Mas mesmo assim, ele tem um ponto de venda
para o pessoal ir ver. Ele falou, eu tenho essa necessidade de muita gente querer ver o produto, querer ver, pegar na mão, sentir, ver como é que é, ver se realmente é aquilo que ele está vendo por imagem. Eu acredito que você está falando mais ou menos isso. Vai ter compra online? Vai, mas muita gente quer ver, quer testar, quer sentir, quer ver se realmente é aquilo que ele está vendo por imagem, ou eu estou completamente Não, acho que entender do mercado é importante, sabe? Qual que mercado você está inserido. Porque tem produto que nasce para ser online. Ele nasceu para ser online, acabou. Ele nasce para ser online. Tem produto que não nasceu para ser online. Tem produto que você pode ter um online como uma ferramenta, vou dizer, Instagram, Facebook, agora TikTok e tal. Você tem essas coisas que tem que entrar como um apoio de venda. Um apoio de venda para ele poder comprar. Mais um canal de distribuição. Né? Mas tem que entender que produto que você tem. Assim, ó, eu vou contar a história da nossa situação lá. Eu tinha uma dificuldade muito grande de vender caixa térmica. A gente tem uma caixa térmica lá que é super interessante, Bruden Cooler, uma de 15, uma de 30. E a gente tem uma dificuldade de colocar o produto, porque é um produto de valor agregado alto. Quando você começa a colocar ele, perto de outras caixas térmicas, 3 vezes mais cara. Onde entrou a estratégia comercial, a estratégia de marketing. Cara, vamos descentralizar esse produto do cara que usa nosso produto e vamos tentar pegar um outro nicho. Aí pegamos essa caixa térmica e começamos a trabalhar com quem anda de quadriciclo, de UTV, ATV, faz trilha, que tá e o produto encaixou que nem uma luva. Tivemos que tirar dos caras e colocar uma coisa. E esse produto, nessa cor, com esse preço, só no online. Não vamos disponibilizar para loja física. Combinado? Cara, a venda fez assim, ó. Foi embora. Pegamos o mesmo produto que serve, então tem que entender isso aí. Você tem um produto que serve para outras atividades, não é hiper nicho. É um produto segmentado, obviamente. A produção dele é segmentada, tem uma outra característica. Mas vamos pegar esse cara, vamos tirar esse cara desse mercado. Vamos readaptar. E vamos readaptar para lá e vamos canalizar só no e-commerce, só no digital. Então, ou seja, a estratégia nasceu para ser só do e-commerce e está indo pro digital. E está indo super bem. Os estrategistas vão ter que entender do mercado dele, entender do negócio dele, que é onde que é o negócio. Você tem que entender do teu mercado. Você entende de muita coisa, porque deu para entender. Logística. Como que a gente enxerga esse mercado no mundo dos caiaques? Eu trabalho com um produto grande, é uma dificuldade. Atender o Brasil todo de forma barata, de forma rápida, de forma segura. Como que a Bruden olha para a logística e distribuição desse produto? Vamos lá. Empilhamento, comprimento, largura e altura. Você tem que ter um produto que você tenha, tecnicamente, ele navegue, porque ele tem que fazer por vez, né, do que ele é feito, mas em pegar e entender, cara, como é que você vai, se é rodoviário, ele ser múltiplos de comprimento e largura de carreta. Então, sei lá, se uma carreta tem 12 metros, você tem que ter um caiaque de 3 metros. Se ela tem uma altura de 9, você vai ter que fazer ele com 50 centímetros, né, para caber 4 caiacos em cima do outro. Então, olhar para isso aí, no ato de desenvolver, você vai ter que estar olhando. Aí é onde eu falo para vocês ali atrás. Eu tenho o balconista, eu tenho o vendedor, eu tenho o balconista, eu tenho o gerente de loja, o dono da loja. O que o dono da loja está olhando? Para custo de frete. Para custo do frete. O que o gerente da loja está pensando? Como que eu vou colocar o produto exposto na loja? Então, essa dor da logística, eu estou atendendo quem? O dono da loja, que vai pagar o frete. Legal. Então, começar a entender tudo isso aí. Como é que eu vou entender uma dor, por exemplo? Como é que eu vou entender uma dor do gerente de loja? Puta, eu vou fazer um caiaque que vai ter um gancho que ele vai conseguir deixar o caiaque exposto. Atendo mais uma dor do cara. É o único produto desenvolvido para... E aí é entendendo essas dores e desenvolvendo o produto para você olhar, né, essas 4 camadas de feedbacks para você atender. Show de bola. Eu vou fazer a última. Nós estamos chegando do meio para o fim. Tá? O Luca ele vai puxar a nossa linha de futuro. Eu quero entender, André, eu tive essa honra de ouvir isso de você recentemente. Organizar e crescer. Ou crescer e organizar. Porque para o gestor é difícil. O cara não pode bagunçar o trem para querer fazer andar. Já para o vendedor, não. Vamos tocar o barco. Nós vendemos, lá na frente nós arrumamos. Como que você enxerga essa questão de organizar e crescer?
Eu vi isso aí também no podcast, o cara fala assim, o sucesso está na inversão da bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, né? Mas na verdade é progresso e ordem, né? Cresce e ordena. Não espera ordenar para começar, porque qual que é o resumo disso aí? É melhor o mal feito do que o não feito. É melhor o mal feito do que o não feito, né? E quando você começa a ter isso aí, você começa a ter a liberdade de fazer. E quando a gente erra tentando acertar. Tem muitas empresas que querem modelar muito na ordem. E aí ela não consegue ter a flexibilidade para se conectar. Depende do mercado onde você está inserido, onde eu volto a dizer, alto nível de relacionamento, baixo nível de gestão. Então, dependendo do segmento que você vai atuar, você vai ter que ter primeiro o progresso, depois a ordem. Porque você vai ter que se relacionar. Você vai ter que fazer coisas para penetração de mercado. Você vai ter que se conectar com pessoas, vai ter que participar de eventos, vai ter que fazer a coisa acontecer dessa maneira. Então, dependendo do segmento que você está inserido, segmento de atividade outdoors, não commodities, né? Não commodities, primeira coisa é progresso, depois ordena. Você vai para produtos que primeiro você, né, progresso, depois você ordena. Se você é no segmento de commodity, primeiro é ordem, depois é progresso. Porque a margem de contribuição de commodity, ela é mínima. Né? Ela é mínima. Então, o cara tem que ter uma ordenação muito grande. Muito grande. Depois o progresso vem. Mas primeiro porque ele briga muito com a margem muito esmagada. E dependendo do segmento, você tem um pouco mais de margem, é melhor você progredir, tracionar, depois você vai ordenando. Depois você vai ajustando a carga aí. Eu ia pedir um conselho para ele, para poder passar a palavra, né? Ele já deu um conselho pro Brasil. Não, progresso, depois ordem, gente. Vamos olhar de fato para as coisas. Tem mais algum conselho que você carrega, que seu pai te deixou, que um desconhecido te deixou, que um professor te ensinou, que quando você acorda, você fala, putz, isso aqui eu não esqueço, cara. Isso aqui eu poderia passar para os meus filhos, poderia passar para um amigo... Algo que te move, aquele conselho que fala, putz, isso aqui é o André. Assim, ó, tem uma que eu gosto muito, que é assim, ó. Que os inteligentes, os estudiosos estão cheios de dúvidas e os idiotas achando que tá cheio de razão, né? Então, quem estuda mesmo tá com um monte de dúvida e os idiotas achando que tem razão. O que eu falo isso aí? Que a gente não pode ouvir todo mundo, né? Não ouve todo mundo. Né? Porque é fácil chegar numa casa e ver a torneira pingando, que não cortou o jardim, né? Não cortou não sei o quê. Mas quem sabe do que a torneira no teu negócio está vazando, é só você que sabe. É fácil chegar no teu negócio, chegar no meu negócio e eu falar alguma coisa do teu negócio. Então, assim, a gente tem que entender do nosso negócio e ouvir de fato quem torce pela gente, quem gosta da gente. Só assim, acho que fica minha mensagem assim, né? Ouve quem gosta da gente, quem quer teu bem. Porque quem não quer teu bem, ou independentemente de quem seja na vida da pessoa, ela vai entrar na tua casa, ela vai falar assim, pô, mas a torneira tá pingando. Ah, mas o cachorro tá fazendo a necessidade ali. Ah, mas tal coisa tá torta ali. A cortina tá rasgada. Eu sei disso aí. Mas a minha dor é uma outra dor, é uma outra coisa. Então, ouvir as pessoas que de fato torcem pela gente. Boas referências. André, antes de eu ir pro finalzinho mesmo, eu queria saber só, a Bru tem mais algum lançamento, mais alguma coisa que ela está planejando para esse ano, além do BDN 160? Eu sei que ela teve agora um caiaque duplo, né? Isso, a gente está bem com o pé na motorização. Tanto é que assim, as grandes marcas, né, Yamaha, Mercury, nos procuraram para conversar um pouco mais, entender desse crescimento, né? Porque eles também têm a necessidade. Vou dar uma viajadinha aqui, entender a Mercury com uma característica americana mais agressiva, a Yamaha com uma característica mais oriental, né? Uma marca americana, uma marca japonesa, né? Cada uma com uma característica, entender isso é interessantíssimo, isso aí, né? Recebi a visita essa semana de alguns mexicanos lá e o cara perguntou para mim, e aí? Importo Mercury para minha empresa, eu importo Yamaha para minha empresa? Eu falei, depende qual que é o perfil da tua empresa. Se a tua empresa é de visão médio e longo prazo com cultura oriental, vai para Yamaha. Se vocês são agressivos igual americano, que é 0 em cima de 0, 0 engolindo 0, vai para Mercury. E aí onde vocês vão entender, vão decidir. Então a gente olhando para esse mercado mais de motorização, né? Olhando mais e tal. Sempre lembrando aquela história, né? De tiramos o cara do barranco, colocamos o cara num caiaque
colocamos um cara com acesso a motor, tirando a raiz, comprando motor, entendendo de motor, de navegação, e a gente tem que trazer esse cara, levar esse cara até a ponta. Nós temos obrigação de levar esse cara. Aconteceu com a bicicleta, né? Você tinha a calóizinha lá, aprendemos lá com a calóizinha lá, depois foi tirando a rodinha, foi evoluindo, e as empresas não pararam de evoluir com o produto, porque o ser também vem evoluindo, né? Então, olhar para esse crescimento aí com mais para motorização. Legal. Agora, o finalzinho mesmo, a pergunta que a gente faz para todo mundo. Triste. O fim é triste, mas ele chega. André, daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, mais ainda, porque o vídeo vai ficar eternizado. A gente eternizou um pouquinho do que o André, um pouquinho dessa história com a Bruden e tudo mais. Como você gostaria que as pessoas lembrassem do André? Puta, essa é uma pergunta que eu nunca pensei em ter essa resposta, sabe? Eu acho assim, ó, se eu puder deixar, cara, uma contribuição para as pessoas, cara, porque o mundo é feito de pessoa. A parte material, ela hoje é meu, amanhã não é meu. Hoje é teu, amanhã não é tu. Mas eu acho que uma contribuição para o desenvolvimento do indivíduo. Eu acho que o tempo ele é muito curto, a vida ele é muito curta para viver de modo errado, sabe? Né, deixar. Então eu fico pensando em gerações mesmo, de contribuir para o desenvolvimento de cada um. Eu conheço os Lucas aqui, desde quando vocês eram pequenos, né? Trabalhei com o Sérgio, seu pai, nós temos um grau de parentesco, então eu fico muito feliz de estar nessa mesa aqui, né? Que eram até tempo atrás crianças, né? Meninos, hoje já são empresários, já são empresários. Eu tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, né? De estar trocando essa energia aqui, essa coisa. Para mim é importantíssimo e deixar uma contribuição na vida de cada um. Isso aqui eu ouvi do André Comino. Isso aqui alguma coisa. Ouvi uma vez ele falando isso aí. Esse aí é do Ordem Progresso e me falou isso aqui. Então, acho que para ficar para mim, se eu conseguir agregar, orientar alguma coisa na vida de alguém. Legal. Então é forte. Muito bacana. É forte, isso é forte. Acho que não foi uma resposta do meu coração. Quem não assistir, perde. Eu vou só aproveitar. Eu tive a honra de subir a montanha com você. Ali no momento onde eu busquei uma resposta, talvez não faça sentido para muita gente, a gente não está tentando responder nada para ninguém. Cada um vive o seu momento. E eu tive a minha resposta. Eu queria saber como que o André retornou da montanha ao se tornar um legendário. Isso deixa um ensinamento para alguém? Isso estimula um jovem, um homem ou não? É assim, ó, é assim, Luquinha, assim, ó, nós tivemos uma honra de subir junto, né? Nós subimos a montanha lá em abril do ano passado, de 2025, a gente fez o Trek Pantanal. Sou o legendário 111.363, né? Após isso aqui, acabei servindo aqui também no Trek Marília, lá no Vale das Águas. E eu acho que quem não fez, faça. Faça. Né? Não pode passar em branco nessa vida. Tem muita coisa interessante isso aí. Mas eu acho que buscar o desenvolvimento espiritual ele é importantíssimo. Né? Mesmo mental, eu falei no comecinho, né? Quem não estiver buscando desenvolvimento espiritual, mental e físico, ele não vai conseguir performar. Essa tríade ela é vital na vida do homem. E lá eu entendi muita coisa, sabe? Eu entendi que o homem é o cara que vai ter que, de fato, puxar pro peito a responsabilidade. Que vai lá matar o javali, jogar na porta da caverna e jogar o javali na porta da caverna e fazer a coisa acontecer. Sair para caçar outro javali e entregar na coisa. E a gente tá vendo a gente tá vendo assim, uma nuvem muito negra em cima do homem, né? O homem, assim, perdendo muito espaço, você não vê cara chegando mais, você não vê mais moleque lavando o carro, você não vê mais cara, né, fazendo as coisas. Isso me preocupa muito, porque esse cara de hoje, me preocupa quem vai ser esse profissional do futuro. Além desse profissional do futuro, quem vai ser esse pai de família? Quem vai ser esse cara? E quando eu subi a montanha, eu consegui ter ver diferente as coisas, aprendi bastante coisa. Fica assim, para quem não subiu, suba. Tem todo momento certo. Tem que ter Deus, para quem acredita em Deus. Para quem não acredita, também reflita também. Acima da gente tem alguma coisa, tem um Criador. Essas últimas 3 semanas eu fiquei muito na água, testando o BDN 160. E eu estive em lugares maravilhosos.
maravilhosos, maravilhosos. E eu contemplei muita natureza essas últimas 3 semanas. E a gente no dia a dia, olhando para celular, olhando para a tela de computador, a gente para de contemplar um pouco a natureza e para de olhar o poder do Criador, o poder de Deus para fazer as coisas nos detalhes, né? E aí quando você começa a olhar para aquilo ali, você fala, olha o poder que Deus tem de desenvolver, né? Olha o poder que Deus tem de nos desenvolver, né? De proporcionar tudo isso aí. Então busca um desenvolvimento espiritual, é vital, não dá para andar sem, vai ficar manco aí. Mas é a contribuição que eu tenho para falar na questão de espiritualidade, aí tem que ter desenvolvimento espiritual. Uma das ferramentas para o desenvolvimento, para conectar isso aí, é legendárias. Tem outras também, tem legendárias, a Igreja Católica também tem, apesar de ser a legendária ser um movimento cristão gerido ali por evangelho, mas dentro da Igreja Católica e outras religiões também tem esse desenvolvimento. Tem bastante ferramenta. Vai em busca dessas ferramentas e aplica. Do cenário, o importante é você dar o passo, dar o passo, ter humildade para aprender com alguém, fragilidade para ajudar alguém. Muito eu acho que você perguntou só porque você está tentando me convencer. Não estou tentando, ele vai. Vai, mas tem que, né, às vezes pode ser que vá assim, ó, espera o momento, espera o chamado. Espera o chamado. Tem uma hora que o cara precisa aí, porque vai chegar um ponto que a gente vai entender que algumas coisas não suprem mais. Vai chegar uma hora que o material não está suprindo mais. Quando o material deixa de suprir toda essa necessidade, é na hora de encarar o espiritual. Né? Porque assim, o espiritual, eu tinha muita dúvida, né? O que era se entregar para Deus, né? O que é se entregar para Deus? Até quando eu voltei da montanha, liguei para um pastor, eu falei, pastor, o que é se entregar para Deus? Cara, que eu não sei. Vocês falam tanto de se entregar para Deus, se entregar para Deus, se entregar para Deus. Eu falei, uma boa pergunta, né? Eu falei, se entregar para Deus é ter certeza que de entregar na mão de Deus todas as suas decisões, suas coisas, que vai dar certo. E faz muito sentido isso aí. Né? Te acalma, te alivia e te dá muita segurança. Puta, essa é legal. Quando o material já não te supre, entra o espiritual. Isso é muito valioso. Talvez esse seja o ponto. Muita gente ainda está na busca do material, enxerga que o material é o valor da vida e está longe. Chega uma hora que é pancada, né? Vamos fazer uma coisa antes, que é o primeiro que a gente vai fazer ao vivo. Vou até pedir licença aqui que a gente já ia esquecer. Nós bolamos não é nada comparado. Não é nada comparado ao que você trouxe. Mas isso daqui é de coração. É feito em Pompeia. Opa! Você conhece bem. Tem um pezinho lá da Jato também. É um café de torra média, produzido 100% natural no nosso quintal. Então é só uma lembrancinha para você lembrar da gente. Obrigado. Eu tenho uma história legal com café, um pó de café. Essa história não é minha, né? Eu roubei essa história, né? Que um cara muito importante na Jato, ele casou e acabou, por algum motivo, não convidando o velho Nishimura para ir pro casamento, achando que ele não fosse, né? E essa informação chegou até o seu velho Nishimura e falou, fulano de tal casou, ele tinha muito apreço por essa pessoa, né? E ele foi lá e ligou pro cara, né? Falou assim, dá um pulo aqui na minha sala, preciso conversar com você. Aí ele me jogou e falou assim, né? Eu vou te dar um presente. E esse presente que eu vou te dar foi o presente que mudou a minha vida. Hoje eu tenho tudo que eu tenho graças a esse poder de verdade. Ele ficou pensando, né? Se era uma barra de ouro, um cheque não sei quantos milhões, de sei quantos mil reais e tal. Aí ele foi, abriu a gaveta, jogou um pó de café assim. Falou assim, ó. Então foi o café que mudou a minha vida. Então o café ele tem muito simbolismo, né? O café, obrigado. O café, obrigado. Esse é o nosso jeitinho de agradecer. Obrigado. É feito no nosso quintal, com muito carinho que a gente pensou. Obrigado. Quem sabe isso um dia vira uma marca. O café é uma das commodities mais valiosas que o Brasil exporta, né? E a gente tá por mais que aqui seja amendoim, por mais que aqui seja a indústria, o café, a origem café na nossa região é muito forte, né, André? Café e assim, o café é interessante. Para quem está buscando longevidade de negócio, é uma cultura perene. Né? Não você poderia me dar um alface que fica pronto em 45 dias, né? Mas você está me dando um produto que a gente está mostrando que é uma cultura perene, né? Que você tem que cuidar do café, você tem que podar o café, você tem que aguar o café, demora X anos para o café produzir, o processo de torra, o processo de moagem, todo o processo de fazer um café, ele é muito importante. Então, assim, obrigado, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo presente. Eu
prezo muito por relacionamentos perenes, por negócios perenes, que ele tem longevidade, né? E acho que o café, ninguém melhor que o café para mostrar pra gente o que é uma... Então não tinha pessoa melhor pra gente entregar primeiramente ao vivo. Traduziu a lembrança. E o legal do café é que tanto o cheiro quanto o gosto, ele marca na nossa cabeça. Com certeza. Então, que esse momento aqui fique na sua memória. Obrigado, ficará. Ficará nas nossas. Ficará. Acredito que quem está assistindo aprendeu muito. Então, foi muito valioso esse bate-papo. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Quem já viu o André, esse barbudo passando por aí, deixa nos comentários. E deixa quem vocês querem ver aqui também. No próximo episódio. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado, pessoal.